Tá começando mais um Expresso e sim, estamos aqui de volta para falar sobre The Last of Us e vamos continuar conversando sobre essa série toda semana. Então, se você também tá curtindo ela, não deixa de acompanhar a gente aqui. Então, se você está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio favorita, já segue o perfil do Tênis Verde para não perder quando sair episódio novo. E se você está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal para não perder as próximas análises aqui de The Last of Us. Oi pessoal, eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje vamos falar sobre o episódio 2 de The Last of Us, que se chama Infected, né? The Infected. Infected. Ou infectado? Infectado. Só infectado. Infectado, ponto. Que foi um episódio bem legal, né? O Arthur, principalmente, ficou bastante empolgado agora com a série nesse segundo episódio. Eu também gostei bastante, então a gente vai comentar tudo o que aconteceu aqui. Se você não segue a gente nas redes sociais, no Tênis Verde Verso, só procurar @TênisVerdeCast, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Estamos sempre produzindo conteúdos e tal, então segue a gente em todas essas redes e segue também os nossos pessoais, que é @NatFanatic e @Senhor_Art. Antes de mais nada, queria dizer que, como a Nathalie falou no começo, pra mim esse episódio ele é muito melhor que o primeiro. Nossa, mas muito melhor. Caramba! Eu falei pra Nath em off isso, gente, mas eu vi o primeiro episódio, eu gostei, achei maneiro. Não morri de amores como 99% da internet, pelo que eu fui dar uma olhada depois e tal. A gente até fez um corte do nosso papo pro TikTok, né, do Tênis Verde e tal, em que eu comentei muito sobre essa questão de, se você vai fazer igual, pra mim que já joguei, eu não sei qual é o real motivo, sabe? Tipo, eu posso acessar a mídia original e acompanhar essa história Sim. do jeito que ela foi criada e tal. E muitas pessoas não estão entendendo isso, porque meu problema não é ser igual. Tipo, nossa, então você quer tudo diferente. Não é exatamente isso. Só que eu acho que numa adaptação, você tem que fazer algumas mudanças, algumas adaptações de fato, pra funcionar também, não só pra quem nunca jogou, mas também pra quem já jogou, sabe? Senão eu sinto que Sim. perde um pouco a utilidade. Você deixa de adaptar uma coisa pra fazer um copia e cola. Fazer o copia e cola pra mim não tem nenhum sentido. E eu sinto que o segundo episódio, ele passa por batidas extremamente semelhantes do game, só que ao mesmo tempo ele sabe mudar quando necessário, ele sabe expandir a história em alguns momentos, ele sabe pegar umas coisas que no game ele acaba tendo uma justificativa que é, tá, agora precisa ter uma cena de ação aqui, então a gente vai colocar esse elemento aqui. E na série eu sinto que eles conseguiram adaptar bem e trazer outros elementos pra tornar essa história mais fluida, sabe? Mais organicamente interessante mesmo de ser vista. E eu acho que é por esses motivos que eu gostei tanto desse episódio. E só queria colocar aqui um detalhe, que eu não assisti assim que saiu porque eu não tava tão empolgado pra, meu Deus, 11 horas da noite, vamos lá assistir e tal. Eu fui assistir outra coisa, fui assistir Big Brother, e aí depois que acabou o Big Brother, Big Brother. eu fui assistir o episódio e tal, e eu gostei muito. E no dia seguinte, eu fui encontrar um amigo meu, o Vic, e qual foi a minha surpresa quando o Vic não falou exatamente a mesma coisa, que deixou pra assistir depois do Big Brother e também gostou demais. Não, é que eu acho que às vezes na internet a gente perde um pouco a noção, né, de... sei lá, às vezes parece que as pessoas estão falando só a mesma coisa, mas não é bem assim, né? Ninguém no mundo não é todo mundo igual, né? Ninguém vai ter exatamente a mesma opinião, só que também a gente não tá completamente solitário, né? Tipo, às vezes tem uma opinião um pouco mais controversa nossa que alguma outra pessoa vai concordar, né? Também vai pensar. E eu super entendo o sentimento que você teve, apesar de não ter jogado, né? Mas com outras coisas que eu gosto, que ganham adaptações, eu quero ver aquilo que eu conheço e a essência daquela história que eu me apeguei, mas eu quero ser surpreendida. Eu sempre apoio essa questão de acrescentar coisas novas, né? Isso é muito importante. Especialmente obras que são mais antigas, né? É sempre legal modernizar e colocar essa história no momento que a gente tá agora, né? Mas bom, o episódio então começa com um flashback, né, ali bem do momento prestes ali da pandemia acontecer, e a gente vê realmente onde surgiu. Então a gente vê ali os primeiros indícios, né, de que alguma coisa estava acontecendo, de onde surgiu, qual que é o nome do famigerado
fungo, né, parte ali de uma especialista que é chamada pra analisar um corpo ali que foi infectado. Eu acho que esse episódio todo, eu acho que eu quase não respirei, assim, durante o episódio Aham. inteiro. Não que o primeiro não fosse, o primeiro também foi bem intenso, mas eu acho que ele vai numa crescente, enquanto esse, eu acho que do começo ao fim, eu fiquei tensa o tempo todo. Tudo que Entendi. aconteceu era preocupante, era alarmante, era desesperador, sabe? Eu vi muitas pessoas comparando na internet esse começo com Chernobyl, que não por acaso é uma série também do Craig Mazin, né? Baseado Uhum. num evento real que aconteceu e tal. Isso é interessante porque coloca um contexto mais real no que a série quer abordar, explorar e tal. Porque a gente tem o flashback no primeiro episódio, né? Que mostra lá os cientistas falando: ah, se vir um fungo aí, fudeu, todo mundo morreu. E aí o flashback desse segundo episódio é para mostrar de fato ali o cerne, né? Aonde tá começando essa pandemia. E é muito legal que tá saindo um podcast do Troy Baker conversando com o pessoal da produção e tal. O primeiro Que episódio eu legal. não vi, mas o segundo ele conversa com o Drunkman, que é um dos criadores do game e o diretor do segundo episódio. Ele que dirigiu esse episódio. E ele fala muito que, tipo, a ideia deles originalmente pro jogo era ter uma sequência que mostrasse acontecendo o caos em vários lugares do mundo. Só que por questões orçamentárias eles acabaram não conseguindo fazer. E até um pouco debatido em relação aos dois jogos, que eles têm uma versão muito americanizada, que fica tudo muito contido nos Estados Unidos e a gente não sabe o que aconteceu ao redor do mundo. E eu acho que ter isso no começo do segundo episódio é legal também para aumentar o escopo, né, do que a gente está acompanhando e não virar mais uma série sobre zumbis, mais uma história sobre zumbis, sobre mundo pós-apocalíptico que só existe nos Estados Unidos. Eu não sei até que ponto isso vai continuar nos próximos episódios, mas é legal mostrar que, tipo, não está só acontecendo num lugar em particular. Apesar de que eu vi pessoas um pouco incomodadas com o fato de que se inicia na Ásia. Complicado, assim, porque já existe uma questão bem preconceituosa, né? De Uhum. colocar a culpa em países asiáticos, especialmente o que aconteceu com o Covid e tudo mais, e aí rola um preconceito com qualquer pessoa que seja daquela região. Mas não foi uma coisa que eu pensei, foi uma coisa que eu vi pessoas comentando na Entendi. internet, mas só para trazer esse questionamento aqui também. Faz Mas se sentido. eles forem mostrar outros lugares também Uhum. ao longo da Sim. temporada, aí eu acho que é interessante mesmo. Eu não sei, talvez poderia ter sido em qualquer outro lugar de onde partiu isso. Eles poderiam ter Exatamente. pesquisado qualquer outro lugar que tem produção de farinha. Porque basicamente é isso que eles colocam como justificativa, né? Que a farinha Exatamente. meio que espalhou pelo mundo e aí todo mundo tomou no cu. Inclusive, eu achei muito interessante escutando um outro podcast que a pessoa comentou que no primeiro episódio rola várias pistas do porquê que eles não são Sim. infectados, né? Que tipo, Aham. tem o lance do café da manhã que ele não come, tem o lance do Com a bolo que panqueca. repete, da panqueca, dos cookies e tal. Eu achei isso muito legal porque, tipo, tá ali, mas como você não tem muito contexto, às vezes Parece uma passa, coisa né? jogada, e aí depois Uhum. você conecta as peças. Eu achei isso legal também. E aí, depois desse flashback, a gente volta ali para o momento presente, né? 2023, com os nossos protagonistas. E aí tá aquele climão, né? Porque o Joe e a Tess viram que a Ellie tá infectada, mas ela não tá infectada, e aí rola aquele receio, né? Será que ela realmente não vai se transformar? Será que esse lance de ter essa esperança dela carregar algum tipo de cura é verdade ou não? E aí começa a rolar esse contraste, né? Que inicialmente a perspectiva que eu tinha dos personagens, eu que não manjo nada, né? A Tess e o Joe, eles pareciam muito conectados pra mim, muito alinhados. E nesse episódio a gente já vê que eles são diferentes e que eles têm visões diferentes, né? Enquanto a Tess já tá indo pra um lugar mais tipo, não, vamos lá, vamos tentar, vamos confiar, vamos arriscar. O Joe é tipo, foda-se, mata essa menina, vamos embora, larga ela aí, né? Eles são bem extremos. E eu até vi um comentário no TV Time, que é um aplicativo que você registra as séries que você assiste e tal. Eu sempre gosto de ver o que as pessoas comentaram. E teve Aham. uma pessoa que colocou um frame
dali do momento em que a Ellie acorda, né? Que ela tá levantada, né? Que ela vira quase uma clareira, né? Ela tá ali iluminada, aí tá a Tess próxima dela, ajoelhada, e o Joe distante e nas sombras, né? Que mostra realmente como cada personagem está nesse momento. A Ellie com essa perspectiva de, tipo, ela é a luz, ela é a esperança, ela vai mudar tudo. Ela é a vida, né? Até onde ela tá, se vê que tem natureza no entorno dela e tal. Né? É muito bonito, inclusive, esse primeiro take dela dormindo, assim, de cima. Achei lindo, achei muito bonito. E a Tess ali, né, em direção a ela, se aproximando dela, e o Joe completamente afastado. E é muito essa jornada bem clássica, né, de jornada do herói, de que tá sendo dito ali pro Joe qual que é a jornada dele, o que ele tem que fazer, e ele não quer, ele não aceita o chamado até, né, o final do episódio, quando a coisa realmente vai para um outro caminho que me deixou muito triste, inclusive, mas depois a gente fala sobre isso. Então eu achei interessante isso. Claro que o Joe tá começando a me dar uma irritada, assim, né, que ele é muito rabugento, mas eu entendo de onde ele tá vindo. Mas o que a gente tinha falado na semana passada, né, que eu tava bastante interessada em ver essa dinâmica dos dois, dele com a Ellie, aqui a gente vê bastante disso, né, desse contraste deles. E a Tess ali meio que tentando apaziguar a situação e até criando uma conexão com a Ellie, né? Eu acho que ela tá interessada em trazer a Ellie pra perto deles, pro grupo deles. Eu tenho até uma interpretação que, beleza, o episódio fala muito sobre infected, no sentido lá da infecção, mas também é muito a questão da infecção dessa esperança, sabe? Tipo, você sente a Tess meio que comprando isso, falando, caramba, olha aqui, a gente tem uma chance, tem alguma perspectiva de um futuro e tal. Ao passo que o Joel, ele já tá muito fechado pra qualquer coisa. Ele não quer ter esperança, porque eu acho que ter esperança nesse mundo, talvez na perspectiva dele, é um problema. Você tem que ser pragmático, você tem que fazer as coisas e ponto final. E eu sinto que muito do final do episódio talvez até de alguma forma infectando o Joel com uma pontinha de esperança, que aí talvez os próximos episódios vão fazer isso levar o personagem pra algum outro caminho. Eu acho que dá pra sentir, né, a mudança na série como um todo, na história como um todo, mas especialmente no Joel, né, no momento fatídico. Mas antes da gente chegar nesse final, eu queria comentar sobre a meiuca ali do episódio, que quando eu fui vendo que o tempo tava passando e meio que nada não estava acontecendo, eu tava, caramba, mano, que marasmo de episódio, né, mas ao mesmo tempo eu tava super capturada. Né, eu gostei já muito dos personagens e de novo, né, como eu falei, tem essa tensão o tempo todo de o medo de fazer algum barulho, né, de alguém aparecer e especialmente da gente entender esse lance da conexão dos bichos, gente. Que você não pode pisar no cogumelo lá no cantinho, que o cogumelo lá na puta que pariu vai sentir. Aí eu fiquei, putz, aí fudeu mesmo, né, aí complicou. Isso não existe nos games, foi criado pra série. E eu paguei muito pau pra isso. Legal. Porque lembra que eu reclamei, cadê os esporos e não sei o que e tal. Eu acho que eles encontraram uma outra solução ou, quiçá, mais interessante do que os esporos. Eu ainda tenho uma questão com os esporos relacionado a uma coisa do game, que acontece mais pra frente, que aí eu não sei como que eles vão adaptar isso, mas não é problema meu. Mas a forma como eles fizeram, porque esse coisa do fungo, né, que eu pesquisei, chama micélio, que são esses fios e tal, ele tem um ar visual que eu acho muito incômodo. Tipo, eu acho muito daquela aflição, sabe? Daquele Você tá falando do quê? Do cogumelo mesmo? Assim, do fungo mesmo? Ou dos bichos? Não dos bichos, mas aquela coisinha que sai da boca flor deles. Aquela coisinha, tá. sabe? Isso que mexe. É estranho. Isso é muito incômodo. Assim como, vendo lá um dos vídeos que a HBO lançou, que isso é baseado também na questão da conexão deles, existe de fato. Tem meio que o nome de rede de madeira, né? Que é os fungos se comunicando à distância e tal. E isso tudo cria pra mim, um senso de fudeu tão grande, acho que não tem outra palavra, que é aquilo, às vezes você tá num lugar, tem um bicho, você fala, beleza, aqui é controlável. Só que às vezes você matar esse único bicho vai trazer uma horda gigantesca pra onde você tá, sabe? Que me lembrou muito
que é um filme meio duvidoso às vezes, mas eu particularmente acho legal em vários momentos, que é Guerra Mundial Z, que às vezes vem aquela avalanche de zumbi e tal, e eu acho que eles podem trabalhar isso em algumas situações que vai ser muito interessante de ser visto, sabe? Dito tudo isso, relacionado aos clickers, eu acho que só foi uma excelente transposição, não tenho nada muito a acrescentar, e aí eu quero saber a sua opinião sobre os bichos. Eu odiei, assim, é muito agoniante. Aquela cena deles entrando no museu é muito desesperadora, assim, dá muita agonia. Eu não gosto, tipo, tem um nome isso, se eu não me engano, que você não gosta de bicho amontoado e tal, que tá se movimentando assim junto. Esse lance da casa cheia de fungo, assim, da casa não, né, do museu ali cheio de fungo, me lembrou um pouco isso, então eu tava com uma sensação estranha, e aí quando o primeiro clicker apareceu, eu tava assim, tipo... que... Ai, muito desesperador, e esse lance né, que eles não enxergam, mas eles escutam muito bem, né, porque o que eu entendi ali da cena é quando a Ellie dá um suspirinho de nada, ele já parte pra cima deles, né, e ali, eu não sei porquê, eu já tava com o sentimento de vai dar merda. Eu não sabia o que acontecia com a Tess, eu não fazia a menor ideia. Mas quando eles partiram pra cima deles, na hora eu fiquei com a sensação de ela vai ser mordida. Não sei porquê. É porque e aí é meio eu fiquei clichê, né? Sim. Foi bem desesperador, assim, essa cena. Mas super bem feito, né? Visualmente, o negócio ali, a maquiagem, nossa, deve ser horas e horas e horas e horas. Além da né, linguagem corporal ali dos atores e tal. Achei bem foda, mas bem desesperador. Assim, eu não achei a direção do Neil Druckmann... Meu Deus, o cara é brilhante. Ele fez um bom trabalho. Isso Tipo, eu acho que ele normal. fez. Eu achei normal. E tem uma cena dele que eu gostei muito que, de novo, não é nada inesperado vindo de terror, mas que ficou muito bem feito, que é quando o clicker tá no fundo, né? E a câmera vai aproximando do Joel e ele tá lá, tipo, trocando as balas da arma. Sim. E aí, na hora que eu falei, lá vem o jumpscare, né? Aí, na hora que vai pro lado, não é exatamente um jumpscare, porque não dá o bah! Você não pula. Mas eu assustei. Você assustou? Assustei. Que o bicho tá ali e aí ele vai pro lado e aí continua a cena e tal. Achei isso muito legal. Tem duas coisas. Uma é que, pra mim, funcionou muito bem enquanto transposição de gameplay, porque no jogo, isso seria uma hora que você estaria jogando. Tipo, você passar pelos clickers sem fazer barulho. Eu fiquei com e essa tal. sensação também. Eu achei que eles fizeram isso muito bem, mas mais do que isso, eu acho que tem uma adaptação que a série faz muito boa relacionada ao game, que é mostrar pro Joel e pra Tess, e por consequência pra quem tá assistindo, que de fato a Ellie, ela é imune à infecção. Porque no game, o que acontece é, ela fala, então, eu sou imune, e meio que a gente nunca tem exatamente uma constatação disso. Tipo, seguimos. Enquanto que, como eu disse na série, tem isso pra mostrar, olha aqui, realmente, ela é imune porque ela tomou aqui a mordida e nada aconteceu. Ao passo que a Tess, que também acaba revelando que foi mordida, não faz nem tanto tempo, já tá ali sentindo os sintomas, né? E bom, aí a gente chega ali na revelação, né, de que a Tess foi mordida, que eles chegam no lugar lá que ia encontrar os caras, todo o lance da bateria, não sei o quê, os caras foram atacados, morreram todos, o Joe já tá putaço, e a Tess começa a mostrar um desespero, né, tipo, e aí você começa a sentir que alguma coisa tá errada, né, que ela tá muito mais preocupada, e aí a gente vê que realmente ela tava com essa esperança, porque ela sabia que pra ela já não ia rolar. E aí, preciso confessar que eu fiquei muito mexida nessa hora. E eu dei uma choradinha, assim. Olha só. Então, eu fiquei muito impressionada, porque, como eu falei, né, eu não sabia que ela morria. Mas eu tava com um mau pressentimento. Mas na hora que acontece, ela fala pra ele, né, salva quem você conseguir salvar. Menino do céu, aquilo bateu, assim, tão forte, tão forte. E eu gosto muito dessa atriz, assim, tipo, eu gostava muito do jeito dela de falar, ela dando umas assim, no Joe, e até na Ellie também, né, meio que ensinando algumas coisas pra ela, mas na base
da porrada, assim, tipo, ó, se você Aham. sair, você vai ser comida ali, entendeu? Não adianta você ser imune, você não é imune a ser destroçada, não sei o quê. Então eu tava começando a gostar muito da Tess, né, como personagem. Então na hora que eu vi o que aconteceu, eu fiquei muito chateada. É aquele momento, tipo, que o Joe vai ser jogado pra sair realmente desse lugar que ele tá há muito tempo, né? E parece que tinha que ser realmente uma coisa extrema, senão não ia rolar. Porque ele já Uhum. tá muito preso ali às crenças dele, né? E eu gosto muito da despedida dela com o Joe, porque, tipo, não tem palavra, sabe? Fica aquele silêncio, ele olhando pra ela. E eu acho que o Joe tá no momento que ele não exatamente tá feliz com o que aconteceu, sabe? Eu acho que ele mais aceita e puxa a Ellie meio puto, tipo, caralho, vai, vamos seguir em frente, porque sim. Não, e, tipo, acaba sendo talvez uma despedida até meio triste entre os dois nesse sentido, sabe? Assim, é que não dá tempo, né? Não Uhum. tem o que fazer, não dá muito pra pensar. Se não correr naquela hora, vai atrasar tudo. E aí o sacrifício dela também seria em vão, né? Então Sim. é muito, muito triste essa cena. Muito triste. E até eu fui ver o episódio só na segunda-feira à noite, né? Então eu vi as pessoas falando, tipo, alguma coisa de um beijo. De um E você achava beijo, que que era tinha um entre os dois. beijo. Não, eu não pensei em nada. Eu Aham. simplesmente ignorei. Só que eu tava tão comovida com o momento que cara, eu caguei. Tipo, ai, nossa, o pior beijo da... Eu tava triste, eu tava chateada e Uhum. tava preocupada com aquela porra daquele isqueiro que não acendia. Então aquele negócio dele, né, transpor, transmitir ali o fungo nela, nem caguei, assim, sinceramente. Mas é isso, agora, né, um laço muito forte que o Joe tinha foi cortado. Mais E aí um, né? eles. Mais um. E aí ele se vê só com a Ellie, né? Uhum. Então agora realmente não tem outro jeito a não ser eles terem que conviver. Então eu tô bem curiosa pra ver como que vai ser o próximo episódio por conta disso. O Neil Druckmann, na época que tava pra sair o segundo jogo, eu acho, que ele falava muito, o segundo jogo é um jogo sobre ódio e o primeiro é um jogo sobre amor. Eu acho que Ai, a que gente triste, ainda vontade de vai chorar. ver muito isso ao longo da temporada sobre essa questão de amor, porque ele já tá muito presente ali dele com a filha, de alguma forma dele Sim. com a própria tese, como ele vai perdendo essas pessoas ao longo da jornada. E eu vi lá no podcast do Troy Baker que o Neil Druckmann comenta também sobre essa questão do amor, né? Porque o que o ser humano quer no final das contas nesse sentimento do amor é perpetuar a espécie. E os infectados, o fungo surge muito nesse lugar também de querer perpetuar, tipo, dele querer passar Uhum. adiante o fungo e tal. E essa cena do beijo da Tess com o infectado é muito isso, porque mostra o que acontece quando você não resiste, que é simplesmente você ser infectado também, sabe? E você se tornar Caralho, que mais um foda. entre aqueles montes que estão ali. Babado, hein? Sim. Achei poderoso. Foi um episódio muito legal, então. Eu fiquei muito impressionada com o quanto que não aconteceu nada, mas ao mesmo tempo aconteceu coisas, né? E eu amo esse tipo de história em que não necessariamente coisas estão acontecendo, mas os personagens estão evoluindo, estão caminhando. Então, tô gostando bastante da série. Eu ainda me mantenho com a perspectiva de que talvez eu não vá assistir assim que sair. É muito tarde. E é muito pesado, é muito intenso. Então é muito diferente, por exemplo, assistir Big Brother às 11 da noite do domingo e depois ir dormir e assistir The Last of Us, entendeu? Ficar com esse sentimento assim de tristeza e ter que dormir depois. Então, o quanto eu puder evitar assistir ali assim que sair, eu vou evitar. E a gente vai continuar falando da série aqui. Então, não Sim. desistem da gente se a gente demorar pra postar, como esse segundo episódio demorou um pouquinho mais. A gente vai tentar postar o quanto antes, mas sempre com muito carinho, que a gente gosta muito de fazer essas análises, né? Conversando direitinho sobre o episódio. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de continuar acompanhando a gente aqui no podcast e nas redes sociais também, @tênisverdecast. Nos falamos então no próximo episódio. Exatamente. Tchau!